do primeiro ano, a apresentação sobre a atualização e ensino de poemas. Thaís, por favor. Pronto, bom dia. A gente vai falar sobre essa síndrome. O artigo é essa revisão bem recente, de agosto desse ano, da Wiley, sobre diagnóstico, estratificação de risco e manejo. E, ao final, eu vou trazer um caso clínico, que é do nosso serviço, que a gente vai poder entender a complexidade realmente desse diagnóstico na prática. Então, a síndrome POEMS, ela é, na verdade, uma síndrome rara, que é causada por um distúrbio subjacente, né, de células plasmáticas, tida como uma síndrome paraneoplásica. POEMS, na verdade, é uma sigla para algumas manifestações dessa síndrome, mas não todas, né, que foi cunhada em 1980. O P é de polirradiculoneuropatia, o O de organomegalia, o E de endocrinopatia, o M de proteína monoclonal, né, desordem monoclonal de células plasmáticas, e o S de se referindo à skin, né, de alterações cutâneas, de pele. Vale destacar, né, que, como eu falei, essa sigla ela não inclui todas as manifestações. Existem outras manifestações importantes da síndrome que a gente vai ver, como papiledema, sobrecarga extravascular de volume, lesões ósseas osteoscleróticas, trombocitose, né, eritrocitose, dentre outros. E que não é preciso ter todas essas manifestações da sigla para o diagnóstico. O diagnóstico, ele, na verdade, é uma série de critérios. Quanto à patogênese dessa síndrome, ainda não é bem compreendida, né, atualmente, mas a gente sabe que existe o desequilíbrio de citocinas pró-inflamatórias, né? Tem aumento tanto de interleucina 1, 6, TNF-alfa, mas o grande destaque aqui é para o VEGF, né, o fator de crescimento endotelial vascular, que é a citocina que melhor se correlaciona com a atividade dessa doença. Tem como alvo as células endoteliais, né, ela induz um crescimento rápido e aumento da permeabilidade vascular, e tem um papel na angiogênese, né? E ele é expresso em osteoblastos, em tecido ósseo, em macrófagos, em células tumorais, incluindo plasmócitos e megacariócitos e plaquetas. Os estudos mostram que os plasmócitos dos pacientes que têm POEMS, eles têm níveis mais altos de expressão de RNA mensageiro desse marcador, dessa citocina, do que células CD138 negativas, né? Tanto plasmócitos policlonais quanto plasmócitos clonais têm essa descrição. Em mais de 95% das vezes, eles são restritos à cadeia leve lambda. As manifestações da síndrome, elas são diversas, né? O artigo ele traz para a gente essa tabelinha que tem um sumário da frequência com que essas manifestações ocorrem. Aí o destaque aqui, né, na primeira linha, é para a polineuropatia, que ocorre em 100% das vezes, em geral é o que domina o quadro clínico. Organomegalia também tem uma frequência importante, até 85% dos pacientes, vai desde hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodopatia, até doença de Castleman, dentre as outras manifestações, né, como a endocrinopatia e a desordem, a discrasia de células plasmáticas clonal, né, que também é um critério, inclusive, mandatório, né, para o diagnóstico da síndrome. A gente vai ver um pouquinho sobre essas manifestações todas. Em relação às alterações neurológicas, a neuropatia ela é realmente a característica dominante, ela costuma abrir o quadro clínico, ela tem as características de ser periférica, ascendente, simétrica e afeta tanto a sensibilidade quanto a função motora. Em relação aos estudos de condução nervosa, eles vão mostrar uma lentificação predominante nos segmentos intermediários do que distais, o que faz, inclusive, uma possibilidade de diferenciar com a PEDIC, que é o grande diagnóstico diferencial quando se fala em neuropatia, né? Que é a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. No caso da síndrome de POEMS, né, eles também têm um bloqueio de condução, ele é raro em relação à PEDIC, que é mais comum, e a perda oxonal ela é maior na POEMS. Mas a dor, ela também pode ser uma característica dominante, né, em até 10 a 15% dos pacientes, que podem, a maioria, inclusive, ter hiperestesia. Papiledema, ele também está presente em pelo menos 1/3 dos pacientes, então a fundoscopia ela tem que fazer parte da nossa avaliação. E os sintomas oculares mais comuns foram visão turva, diplopia e dor ocular,
Quando a gente olha para a análise do líquor, né, outra característica que é bem comum é o aumento da proteína. Em relação ao distúrbio monoclonal de células plasmáticas, a proteína M nessa síndrome ela é bem pequena e ela pode ser detectável só pela imunofixação, ou sérica urinária, em até 39% dos pacientes. E menos de 7% dos pacientes vão ter um pico M de mais de 2 gramas por decilitro. Então, isso é importante a gente saber, porque eu posso ter uma eletroforese sem pico monoclonal, né? O tipo mais comum é o lambda, é quase sempre lambda, né, de cadeia leve. E o ensaio de cadeia leve livre, ele pode ter as proteínas elevadas, as imunoglobulinas elevadas, mas a proporção, a relação, em geral, é normal. Eu preciso de um exame da pele inteira, né, minucioso, porque as alterações de pele elas podem ser muito variadas, né? Desde hiperpigmentação, afloramento recente de hemangiomas, hipertricose, rubor facial, né, ou pletora, acrocianose, que é aquela cianose ou escurecimento das extremidades, unhas brancas ou bacteamento digital, dentre outros, como ele até traz essas imagens para a gente ver. Esses pacientes eles têm um risco aumentado para trombose, tanto arterial quanto venosa. Quase 20% desses pacientes vão ter alguma dessas complicações e até 10% dos pacientes podem ter um evento cerebrovascular. Inclusive, ele descreve que o tempo, né, entre o início do sintoma da neuropatia, que em geral vem primeiro, e o evento cerebrovascular foi de 23 meses. E existem 2 fatores de risco descritos para eventos cerebrais, que foram a presença de trombocitose e plasmocitose na medula. É interessante destacar aqui nos achados laboratoriais que, ao contrário do outro grande diagnóstico diferencial de POEMS, que é o mieloma, os pacientes eles não costumam ter citopenias. Na verdade, até quase metade dos pacientes vai ter ou trombocitose ou eritrocitose. Esses pacientes também vão ter os níveis plasmáticos e séricos do VEGF marcadamente elevados, né? A gente viu que ele é um marcador importante, superexpresso, e ele se correlaciona com a atividade da doença, mas também pode ter níveis elevados de interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, mas que na prática não são comumente dosados. Em relação à função renal, em geral, os níveis de creatinina estão normais na maioria dos casos, mas, por exemplo, a cistatina C sérica, que é um marcador alternativo, né, de função renal, ela pode ser elevada em até 71% dos pacientes e uma minoria pode ter proteinúria de 24 horas aumentada, maior que 0,5 gramas. Mas a doença renal ela é mais provável de acontecer em pacientes que têm síndrome de POEMS e doença de Castleman coexistente. Na biópsia de medula, os achados mais comuns, eles costumam ser a hiperplasia, né, dos megacariócitos ou presença de agrupamentos de megacariócitos, que podem, inclusive, lembrar uma doença mieloproliferativa, mas não vai ter ausência da mutação da JAK2. Também pode ter achados agregados linfóides, né, uma rima plasmocitária ao redor desses agregados. Mas até 1/3 dos pacientes não tem plasmócitos clonais na biópsia de medula. E, em geral, esses pacientes são os que têm as lesões osteoscleróticas solitárias, né? Quando tem plasmócitos clonais na medula, 91% também são lambda. E, em geral, a porcentagem de plasmocitose ela é baixa, ela é inferior a 5%. Ele traz para a gente uma análise de 67 biópsias de medula óssea, pré-tratamento de alguns pacientes com POEMS. 49% tinham descrição de agregados linfóides, mas 12%, né, que foram 8 do total, tinham biópsias normais. Em relação à endocrinopatia, ela está presente em até 84% dos pacientes, né, o mais comum é o hipogonadismo, mas, na verdade, a maioria vão ter endocrinopatias múltiplas, né, em qualquer eixo endócrino, seja gonadal, tireoide, relação à glicose ou adrenal. As lesões osteoscleróticas, elas também são uma manifestação importante da doença, vão ocorrer em aproximadamente 95% dos pacientes. Então, pacientes que não têm lesões escleróticas, eu devo até reconsiderar esse diagnóstico, mas elas não são fáceis de ser diagnosticadas. Elas podem ser, inclusive, confundidas com ilhotas ósseas benignas, com cistos ósseos aneurismáticos, displasia fibrosa, dentre outros.
caracteristicamente, elas podem ser densamente escleróticas, e aí vão ser um pouco mais fáceis de identificar, mas elas também podem ser líticas, com borda esclerótica, ou elas também podem ter uma aparência mista de bolha de sabão. Ele traz para a gente, só destacando que, no caso dessas lesões, na tomografia ela pode ser mais importante e mais fácil de identificar do que o PET, porque a captação do FDG pode ser variável. Então, ele indica, por exemplo, a gente realizar TC de corpo inteiro, e que, inclusive, tem uma vantagem nessa síndrome, de eu poder identificar também outras manifestações, né? Derrames, ascite, adenopatia, hepatosplenomegalia. Aqui é uma imagem do artigo, que ele destaca que essas duas lesões, uma acetabular e uma na asa do osso ilíaco, à direita, só para a gente ver, e aqui no corte da tomografia, dá para a gente perceber como elas podem ser realmente com a borda esclerótica, e não só densamente escleróticas. Também pode ter manifestações pulmonares, também são variadas, desde hipertensão pulmonar, doença pulmonar restritiva, uma função respiratória neuromuscular prejudicada por conta da neuropatia, né? A capacidade de difusão do monóxido de carbono prejudicada, que inclusive pode ser um fator de mau prognóstico, mas essas manifestações também melhoram com a terapia. Ele traz para a gente uma série de 20 pacientes com POEMs que foram acompanhados no período de 10 anos e 25% deles manifestaram hipertensão pulmonar. Quando é que eu devo suspeitar, né, então, de síndrome de POEMs? Né? Quando eu tenho um paciente com neuropatia e outros achados como proteína monoclonal, especialmente se for cadeia leve lambda, trombocitose, anasarca ou papiledema, ou, como também é comum na prática, um paciente com polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica que não responde à terapia padrão. Eu preciso ter um alto grau de suspeição para essa síndrome, porque a gente viu que as manifestações são muito variadas. Então, se eu não tiver fizer um mínimo de testes de investigação, eu posso não chegar ao diagnóstico. Quando eu suspeito de POEMs, né, existem esses testes mínimos que ele indica que a gente faça, até para ter um basal do paciente, né, que eu faça já na primeira investigação, e que eu repita esses testes, se o paciente não fecha ali no início, com pelo menos 3 a 6 meses, ou alguns deles com pelo menos 1 a 2 anos. Então, eu tenho que ter uma história clínica e uma revisão de sistemas importante, porque ela afeta múltiplos sistemas. Eu tenho que ter um exame físico da pele, um exame neurológico bem feito. E aqui eu vou destacar alguns exames que devem ser feitos nesse segmento, né? Como a fundoscopia, que eu devo fazer já desde ali a avaliação inicial e repetir com pelo menos 1 a 2 anos. A eletroforese de proteínas séricas, né, imunofixação, e a dosagem do VEGF, que também deve ser feita ali no início para ter um basal e repetido com pelo menos 3 a 6 meses. E além de outros, como a proteína urinária de 24 horas, a eletroforese imunofixação urinária, a biópsia de medula e os estudos de condução nervosa, que devem ser repetidos com pelo menos 1 a 2 anos nessa investigação. O diagnóstico, ele na verdade é feito com a combinação de características clínicas e laboratoriais, e dividido em critérios, né? Os critérios mandatórios, então é obrigatório o paciente ter os 2 critérios, que é a polineuropatia, tipicamente desmielinizante, e a desordem clonal de células plasmáticas, que é quase sempre lambda. Além desses 2 critérios maiores, ele precisa ter pelo menos desses critérios mandatórios, ele precisa pelo menos ter um critério maior, que aí pode ser a doença de Castleman, ou na biópsia, né, de linfonodo, as lesões ósseas escleróticas ou a elevação do VEGF. E pelo menos um critério menor, que aí pode ser qualquer uma das outras manifestações, desde organomegalia, sobrecarga de volume extravascular, com derrames, edema e ascite, alguma endocrinopatia, alterações de pele, qualquer uma das manifestações que a gente viu, papiledema ou trombocitose e policitemia. Em relação a essa tabela, eu só queria destacar que existe uma variante da doença de Castleman, da síndrome de POEMS, que ela pode ocorrer sem evidência de distúrbio clonal de células plasmáticas, então ela não entraria, não fecharia esses critérios. E que devido à alta prevalência, né, de distúrbios endócrinos como diabetes e as doenças da tireoide, esse não pode ser, em geral, o único critério menor,
né? Eu tenho que ter uma clara relação temporal e, em geral, eu exijo outro critério menor se for apenas essas manifestações. Para a gente ter uma noção da elevação do VEGF, que é importante, o nível plasmático, né, o corte é maior ou igual a 200 e tem uma alta especificidade para POEMs, e quando o doso helicérico é maior ou igual a 1920, que também tem uma especificidade alta. Ele cita no artigo esse novo marcador, que é o propeptídeo N-terminal de colágeno tipo 1, também maior ou igual a 70, tem alta especificidade para POEMs e ganha um pouquinho de sensibilidade, mas ainda não está dentro dos critérios. Em relação a essa variante de POEMs da doença de Castleman, a doença de Castleman é uma doença linfoproliferativa, né, rara, que tem hiperplasia angifolicular dos linfonodos, pode se manifestar como uma doença unicêntrica, né, só com linfadenopatia isolada, mas também pode se manifestar como uma doença multicêntrica, com sintomas sistêmicos, variando desde sintomas B até as manifestações de síndrome de POEMs. Então, faz diagnóstico diferencial. E entre 11% a 30% dos pacientes com POEMs também vão ter doença de Castleman, ou histologia semelhante a Castleman, né, nas biópsias. Então, quando eu tenho um paciente que tem neuropatia periférica e um clone de células plasmáticas, ele vai ser classificado como POEMs padrão. Mas quando eu não tenho essas duas características e tem as outras da síndrome de POEMs, ele pode ser classificado como uma variante da doença de Castleman, de POEMs. Esses pacientes comumente têm uma neuropatia mais sutil, que é mais frequentemente sensorial do que motora, e a interleucina 6 costuma estar mais superexpressa, né? Até o momento, a gente não conhece fatores de risco moleculares ou genéticos para predizer sobrevida e ter uma estratificação de risco objetiva, mas a Mayo Clinic traz que alguns fatores prognósticos favoráveis seriam a albumina maior que 3,2, ter uma resposta hematológica completa e uma idade mais jovem. E que alguns fatores de risco preditores de menor sobrevida global seria o baqueamento digital das unhas, uma sobrecarga de volume extravascular, sintomas respiratórios ou manifestações pulmonares, como hipertensão pulmonar, ter uma capacidade de difusão de monóxido de carbono prejudicada e papiledema. E, inclusive, pacientes com doença de Castleman coexistente também têm uma sobrevida global inferior. Ele traz esses gráficos de sobrevida, só para a gente ter uma noção da sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Eu queria destacar aqui o B e o C. O B, ele mostra a sobrevida global e livre de progressão de pacientes que foram submetidos a alguma terapia, e a gente pode ver que em 6 anos é mais de 50%, né, aqui pelo gráfico. E no gráfico C, é para a gente ver que os pacientes que a linha contínua, que foram submetidos, que tiveram, na verdade, uma resposta hematológica completa, eles tiveram melhor sobrevida, né, em 5 anos de mais de 80%. E os da linha pontilhada, que são os pacientes que tiveram menos que resposta hematológica completa, mesmo tendo uma sobrevida menor, ainda foi maior que 50% em 5 anos. Uma visão geral da terapia que ele traz para a gente é que não tem ensaios clínicos randomizados publicados entre pacientes com síndrome de POEMS, então as recomendações elas são baseadas em séries de casos e experiência, mas o tratamento ele é direcionado para o distúrbio clonal de células plasmáticas subjacentes, né, e na extensão dessa infiltração plasmocitária, e não nas terapias anti-VEGF, apesar de também existirem. E, na verdade, o arsenal de drogas ele é emprestado de outras doenças, como a gente vai ver, como o mieloma e a amiloidose. Eu vou dividir esses pacientes em 2 grupos, nos pacientes que não têm envolvimento medular e naqueles pacientes que têm doença disseminada, que seriam os que têm envolvimento da medula e os que têm maior que 3, igual a 3 lesões escleróticas, né? A abordagem vai ser diferente. Ele traz para a gente esse fluxograma que é bem objetivo. Então, eu vou primeiro avaliar se o paciente tem uma infiltração clonal, né, da medula, dessas células. Quando ele tem, né, na biópsia de medula, ele já é candidato à terapia sistêmica. Quando ele não tem, eu devo avaliar a extensão das lesões ósseas. Se elas forem maior do que 2 lesões, eu também devo considerar a terapia sistêmica para esse paciente. Mas se elas forem 2 ou apenas uma, isolada, a radiação, inclusive, ela pode ser curativa. Pode ser como tratamento de primeira linha. Eu devo acompanhar esses pacientes em 3 a 6 meses e ficar reavaliando.
Então, em relação aos pacientes que não têm envolvimento disseminado da medula, que tem só lesão óssea isolada sem plasmócito clonal, a terapia recomendada é a radioterapia. Essa terapia pode ser, inclusive, curativa e ela melhora os outros sintomas da síndrome de Poynes em até 3 a 36 meses. Ele traz para a gente uma série de 35 pacientes com Poynes que foram tratados na Mayo Clinic, que usaram radiação como terapia primária. E eles tiveram uma sobrevida global de 4 anos de 97%, e uma sobrevida livre de falhas de 4 anos de 52%. E, inclusive, teve uma atualização que ele cita depois, que incluiu 91 pacientes também recebendo radioterapia, em que a sobrevida global em 10 anos foi de 70%. Mas naqueles pacientes em que eu tenho um envolvimento da medula, que eu considero que a doença é disseminada, a radiação ela não vai ser curativa, então o recomendado é a terapia sistêmica. Lembrando que quando eles têm grandes lesões ósseas que têm um componente lítico significativo, eles podem precisar e se beneficiar de radioterapia adjuvante. Ele só traz o destaque que ela deve ser realizada pelo menos 6 meses depois da conclusão da quimio. Eu devo explicar para o paciente que a resposta neurológica ela é demorada, ela pode acontecer em até 6 meses depois da conclusão da terapia. E como eu falei, o arsenal, na verdade, ele é trazido de outras doenças, como do mieloma e da amiloidose, mas a maior experiência são com os regimes com alquilantes e transplante autólogo. Para monitorar esse paciente e fazer o acompanhamento da resposta, eu devo fazer um segmento pelo menos trimestral, né? Eu vou avaliar respostas de VEGF, resposta hematológica de proteína M e resposta clínica, né? Tem só algumas observações com relação, por exemplo, ao VEGF, que pode ocorrer em até 3 meses, mas pode ser mais tardio e que eu devo valorizar tendências e não valores absolutos, porque ele pode ser um marcador imperfeito, né? Por exemplo, a redução do VEGF pode não representar uma correlação direta com a resposta clínica. E que eu devo ter cuidado com o monitoramento das respostas em relação à proteína monoclonal, porque a proteína é pequena e aí os critérios, por exemplo, padrões para mieloma, eles são inaplicáveis na maioria dos casos, então pode ser um desafio. E que os pacientes podem ter benefícios clínicos bem significativos, mesmo quando não tem resposta, né, quando tem ausência de resposta à proteína M. Resumidamente, ele traz para a gente essa tabela, que pode ser utilizada como os critérios de resposta, né, a serem avaliados. Então, eu devo olhar para a redução dos níveis plasmáticos do VEGF, seria uma resposta completa quando é normal. A progressão, se eu tenho um aumento de pelo menos 50%, que é aqui na última coluna, do menor nível. A resposta hematológica completa seria a negativação da imunofixação ou da medula, né, óssea. E a progressão, quando eu tenho um aumento de pelo menos 25% do menor nível, né, sendo maior do que 0,5 gramas por decilitro. E a resposta do PET, quando eu não tenho mais captação de FDG, e a progressão se eu tenho um aumento de pelo menos 30% do SUV máximo, né, levando em consideração os menores níveis. Os outros critérios seriam os critérios de avaliação clínica, né, que eu vou olhar os principais sistemas que causam maior morbidade. Esse MNIS é uma avaliação neurológica, também devo avaliar em relação à sobrecarga extravascular e manifestações pulmonares. O artigo, então, recomenda para a gente que os pacientes que têm envolvimento da medula óssea, eles devem ser tratados com terapia de indução, seguido de transplante autólogo. Geralmente, eu não tenho necessidade de fazer uma quimiocito-redutora antes do transplante, mas eu tenho alguns benefícios, né, nesse tipo de condução, que esses pacientes têm menos probabilidade de sofrer uma deterioração clínica adicional enquanto espera. Inclusive, a gente sabe que na nossa realidade existe um tempo de espera para o transplante, então tem benefício em fazer a quimioterapia antes, inclusive tem menos complicações, né, durante o período peri e pós-transplante. A mobilização ela é feita semelhante à do mieloma, com o fator estimulador de colônias de granulócitos e plerixafor sob demanda. Condicionamento também com o melfalano, variando de 140 a 200 miligramas por metro quadrado. E é importante destacar que nesses pacientes é muito comum a síndrome da enxertia, que se manifesta com febre, né, erupção cutânea, diarreia, ganho de peso, sinais respiratórios entre 7 e 15 dias da infusão. Então, eu tenho que ficar atento a isso.
devo tratar com corticoide, e que esses pacientes têm um enxerto mais tardio, com um tempo médio para enxertar de 16 dias. Em relação à resposta ao transplante, o que as séries de casos sugerem é que 100% dos pacientes têm alguma resposta neurológica, além de boa resposta hematológica de VEGF e no PET. Outros esquemas de tratamento para pacientes, por exemplo, não candidatos ao transplante, eles incluem 3 grandes drogas, que é a lenalidomida, a talidomida e o bortezomib, que inclusive essas drogas têm efeito anti-VEGF e anti-TNF. Vale destacar que os corticoides eles podem proporcionar uma melhora sintomática, mas a duração da resposta é limitada. Então, ele vai trazer para a gente só as respostas em relação a alguns esquemas principais utilizados. Aqui, em relação à lenalidomida e dexa, né, o RD, ele traz um ensaio de fase 2, em que foram realizados 12 ciclos de quimioterapia em 41 pacientes. Obtiveram resposta hematológica completa em 46%, resposta neurológica em 95% dos pacientes e uma resposta de VEGF em 83%. Em um segmento de 34 meses, a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão em 3 anos foi de 90% e 75%, respectivamente. Então, são bons resultados. Em relação à talidomida e dexa, esse regime também produz respostas, né, em todos os critérios de VEGF ou neuropatia ou sobrecarga de volume, mas não tem descrição da resposta hematológica. E eu tenho que pesar um risco-benefício, porque os nossos pacientes já têm neuropatia importante e eu tenho um moderado risco de ter neuropatia também com a talidomida. E os regimes com bortezomib, ele traz para a gente uma das maiores séries, é essa com bortezomib e dexa, que incluíram 69 pacientes que fizeram terapia de primeira linha com bortezomib 1,3 mg por metro quadrado subcutâneo semanal e dexa 40 mg por 4 semanas, no ciclo de 5 e por 9 ciclos. E o que eles obtiveram foi 46% de resposta hematológica completa em até 9 meses, 44% de resposta completa do VEGF em até 15 meses e pelo menos uma VGPR do VEGF em 27% dos pacientes, com uma resposta clínica global de 84%. Em relação ao bortezomib ciclo e dexa, que a gente conhece bem, é uma realidade nossa, ele traz essa série do Hospital de Xangai, com 20 pacientes que fizeram de 3 a 6 ciclos de ciclofosfamida, dose reduzida de bortezomib, 1 mg por metro quadrado, inclusive intravenoso, e dexametasona, 20 mg, que obtiveram resposta hematológica global em 76% dos pacientes. E uma resposta de VEGF em 88% dos pacientes. Então, aqui é uma tabelinha de resumo que mostra a comparação entre esses tratamentos. Eu destaquei aqui o transplante e o VCD, que é a nossa realidade, e a gente pode ver como o transplante ele alcança melhor resposta hematológica e sobrevida a longo prazo. Mas o VCD, né, que é a última linha aqui, também tem boas respostas, tanto de VEGF, quanto resposta hematológica, quanto de sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Outras drogas, elas já vêm sendo descritas como o daratumumab em algumas séries de casos. Daratumumab isolado ou daratumumab com RD ou VRD. Ele traz 3 casos que tiveram melhoria hematológica, de VEGF e neurológica. O destaque é para esse estudo da Mayo Clinic, que teve 16 pacientes com POEMS recidivante ou refratária, que fizeram qualquer um dos agentes, ou DARA, ou carfizomib, ou pomalidomida. Eu destaquei que nos estudos que se basearam a quimioterapia com DARA, que foram 14 pacientes, 30% tiveram resposta hematológica completa, 26% tiveram pelo menos um VGPR, e mais de 40% tiveram um VGPR de VEGF. E que os baseados em carfizomib também tiveram uma boa resposta, mas foram só 6 pacientes, né? 3 tiveram um VGPR hematológico ou melhor e um teve o VGPR de VEGF. Tem um estudo retrospectivo também que mostrou 7 pacientes que foram tratados com DARA como agente único, que tiveram 28% de VGPR hematológico ou melhor, e 28% também de resposta completa do VEGF.
Também tem relato de um caso de um paciente que tratou com CAR-T, BCMA, que teve uma resposta completa aos 10 meses. Ele traz para a gente que a literatura mostra que as estratégias anti-VEGF, né, com o bevacizumab, elas têm resultados mistos, e a maioria dos pacientes acabaram também fazendo radiação ou aquilantes durante ou antes do bevacizumab, e que o uso de imunoglobulina, né, intravenosa isolada ou plasmaférese, eles não são úteis na prática. Eu tenho que fazer alguns cuidados de suporte, aí dentre eles o artigo recomenda a profilaxia com AS, porque esses pacientes têm risco aumentado de evento vascular. E alguns autores recomendam fazer angiorressonância de crânio basal antes de iniciar a lenalidomida e dexa, se esse for regime de escolha, porque tem relatos de doença cerebrovascular induzida por lenalidomida. Em relação às órteses e fisioterapia, lembrar que elas aumentam a mobilidade, reduzem quedas, né? Porque essa doença é progressiva se não tiver tratamento, né? A neuropatia ela vai progredir e trazer sequelas. E a fisioterapia também reduz o risco de contraturas permanentes. Também destaca o papel do CPAP, da pressão positiva, para aqueles pacientes que têm fraqueza neuromuscular grave, né? Melhora a oxigenação, reduz o risco de complicações associadas à hipoventilação, como infecção pulmonar e hipertensão pulmonar. E agora eu vou trazer o caso clínico do nosso serviço para a gente entender como na prática pode ser complexo realmente chegar a esse diagnóstico. O nosso paciente é um paciente de 44 anos, que é auxiliar de serviços gerais, natural de Solonópolis, procedente de Fortaleza, que estava sem trabalhar há 10 meses. A história era que há cerca de um ano ele teve iniciou um quadro de redução de força em membros inferiores, que foi predominantemente distal no início, simétrica, que teve evolução ascendente e uma piora progressiva em 8 meses. Associado a essa redução de força, uma hipoestesia, que era predominante nos pés, e levava à falta de equilíbrio, fazendo ele precisar de bengala para deambular. Ele negava febre, negava queixas cognitivas, negava perda de peso. O primeiro atendimento que ele procurou foi na neurologia, e aí ele foi internado em novembro de 2022 para a investigação desse quadro de neuropatia. Ele já trazia nessa época uma eletroneuromiografia de agosto de 2022 que mostrava uma moderada a intensa polineuropatia periférica axonal, subaguda crônica e sensitiva motora, e uma ressonância que só descrevia de coluna lombosacra uma espondilodiscopatia lombar e um abaulamento discal difuso. Não tinha comorbidades conhecidas, não fazia uso de medicações, não tinha história familiar importante, a não ser de hipertensão, né, na mãe e no pai. Ao exame físico, eu destaquei aqui as alterações que são importantes, percebidas, né? Ele tinha uma pletora facial importante, lesões hipercrômicas no tronco e ginecomastia, tinha um edema em membros inferiores, um cacifo positivo, não tinha vísceromegalias palpáveis, nem linfonodomegalias, e tinha uma neuropatia importante, né? Uma redução da força, principalmente em membros inferiores, grau 2, de extensão e flexão dos pés, alteração em reflexos, com arreflexia patelar e aquileu, e tinha diminuição da sensibilidade, tanto profunda em membros inferiores e hipoestesia superficial nos pés. Então, esse paciente teve uma hipótese inicial de PEDIC, de polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, e foi realizado pulsoterapia com metilprednisolona por 5 dias pela neuro, enquanto ele fazia a investigação diagnóstica. Na avaliação inicial, ele tinha esse hemograma, que o que chama a atenção é que não tem citopenias. A função renal era normal, está aqui na segunda tabela. Função hepática também normal. E eu destaquei aqui o LDH de 300, uma albumina de 4,2 e um TSH aumentado, né, maior que 10, de 12,7, apesar do T4 livre dentro do valor de referência. E uma B12 de 840. Na avaliação inicial do líquor, chamava a atenção o aumento das proteínas, eram de 112, e ele tinha um rastreio de autoimunidade negativo, né, com FAM, fator reumatoide, anti-SS, anti-RO e anti-LA. Ficou errado aqui, anti-SSA, anti-SSB. E as sorologias também negativas iniciais, né, para HIV 1 e 2, hepatites e sífilis.
E uma investigação básica para neoplasias, né, ele tinha um ultrassom de tireoide, que tinha só uma assimetria e uma ecotextura heterogênea, um ultrassom de testículos com alguns cistos no epidídimo, mas o que chamava a atenção e eu destaquei eram os achados das tomografias, que tinha uma linfonodomegalia mediastinal paratraqueal direita, de 1,9 por 1,2 centímetros, com os sinais de ginecomastia que a gente já tinha visto no exame físico, e na TC de abdômen, uma lesão descrita no laudo como lesão óssea elíptica insuflativa com hipossubstituição do trapeculado medular e erosão cortical, que ele interrogou uma neoplasia óssea. Eu consegui as imagens desse paciente, né, e foi discutido com a radiologia, apesar da descrição de lesão lítica, aqui na imagem, principalmente na imagem abaixo à direita, a gente pode ver que tem uma certa esclerose central, um pouquinho na borda, né? Então, na discussão com a rádio, essa lesão tem componente esclerótico, mas também tem componente lítico, né? Uma lesão mista. Ele tinha uma eletroforese sérica inicial de proteínas sem pico monoclonal, mais uma imunofixação sérica com componente monoclonal IgA lambda. Ele tinha uma eletroforese urinária normal, uma proteína de 24 horas normal e uma beta-2 microglobulina de 2,8. Então, ele fez aquela pulsoterapia com metilprednisolona aos 5 dias, mas ele manteve a hipoestesia e parestesia em membros inferiores, sem capacidade flexional estender os pés, e após a pulsoterapia ele foi mantido com prednisona 60 mg dia desde novembro de 2022, que foi o primeiro internamento. E foi encaminhado para a hematologia. A primeira consulta foi em dezembro de 2022, quando foi indicada a avaliação medular. Essa é a primeira avaliação medular que ele tem, que é de janeiro de 2023, que descrevia, né, no mielograma uma medula hipercelular, e tinha o que chamava a atenção era só esses plasmócitos de 1% baixo, e na imunofenotipagem ele não conseguiu descrever uma clonalidade. A relação era policlonal, não detectou presença de plasmócitos anômalos. Na biópsia de medula também da mesma época, eu destaquei aqui a descrição de ocasionais plasmócitos de permeio, né? Então, ele escreveu na conclusão como uma leve plasmocitose. Essa primeira histoquímica dessa biópsia eu não consegui encontrar, mas a gente tem a descrição em uma das consultas da hematologia que era como ausência de monoclonalidade dos plasmócitos nessa amostra, que sugeria um caráter reativo. Ele manteve o segmento com a neuro, foi tentado o desmame do corticoide, que chegou a ser suspenso em fevereiro desse ano. E aí, na reavaliação da hematologia, viram uma dosagem de B12 228, foi optado por repor e repetir a investigação medular, agora sem o uso do corticoide, né, já que ele tinha sido suspenso. Na reavaliação medular sem o uso do corticoide, que foi em maio de 2023, permaneciam basicamente os mesmos achados, de uma medula hipercelular para a idade, 2% de plasmócitos, e na imunofenotipagem também não conseguia descrever uma evidência de discrasia plasmocitária. A repetição da biópsia, que também foi feita em maio de 2023, continuava descrevendo uma plasmocitose leve, intersticial, como achado, e na imunohistoquímica dessa amostra, ele descrevia um CD138 positivo em 2% de células isoladas, mas também não conseguia fechar critério para discrasia de células plasmocitárias. Nessa biópsia, nessa imunohistoquímica, ele não escreveu capa lambda, só o CD138. E aí esse paciente, ele teve uma piora, ele só tinha tido uma melhora transitória com o corticoide, voltou a piorar da neuropatia e foi reinternado. Foi optado por reintroduzir o corticoide e por fazer uma nova pulsoterapia. Fez novamente metilprednisolona em setembro desse ano, seguido de rituximab. E aí, nesse internamento, ele foi reavaliado pela hematologia e foram solicitadas as revisões nas imunohistoquímicas. A gente também optou por realizar a cadeia livre capa lambda, que a gente pode ver que tem um aumento no valor das cadeias, mas a relação é normal, inclusive o que é descrito no artigo, como eu citei. A eletroforese de proteínas séricas não mostrava um pico monoclonal, mas a imunofixação continuava mostrando uma proteína monoclonal IgA lambda. E na reavaliação da imunohistoquímica desse paciente, ele descreveu capa lambda policlonal, mas como o valor quantitativo de plasmócitos era muito baixo, poderia se considerar, inclusive, um falso negativo em relação à clonalidade.
Então, em resumo, o nosso paciente, ele tinha de critérios obrigatórios os dois, a polineuropatia, tinha a desordem monoclonal IgA lambda, ele tinha o critério maior de lesão óssea osteoesclerótica, que a gente viu na imagem, apesar de ser uma imagem de abdômen, mas foi a única imagem que ele fez, e ele tinha vários critérios menores, como organomegalia, tinha uma linfonodomegalia intertorácica, edema, endocrinopatia, ele tinha tanto hipotireoidismo quanto os sinais de ginecomastia, né? Então hipogonadismo, e a pletória facial e lesões hipercrômicas. Então foi fechado o diagnóstico de síndrome POEMS e foi sugerido o tratamento de VCD, que ele já iniciou encaminhamento para o transplante autólogo. Era isso. Obrigado, Thaís, pela excelente apresentação, pelo resumo do caso. A gente abre aí para as perguntas, comentários. Alguém gostaria de ouvir a Laís? Oi, bom dia. Primeiro, parabenizar a Thaís pela excelente apresentação, uma aula incrivelmente completa sobre POEMS e o resumo desse caso que a gente já vem discutindo e rediscutindo tem algum tempo. É um caso super ilustrativo para a gente consolidar, né, o que ela falou na aula, assim, excelente, excelente mesmo. Eu tenho mais uma dúvida para perguntar, professor, é se a gente tem contato no particular com essa dosagem do VEGF. Eu nunca vi, pelo menos no SUS a gente não tem contato, se é uma coisa que está começando, assim, porque ele usa como um dos critérios, né, tanto diagnóstico como estadiamento, prognóstico, enfim, acho que é uma coisa que nos próximos tempos a gente vai começar a dosar, possivelmente, não sei. O VEGF é possível ser feito no privado, né? A gente, inclusive, já fez nosso serviço em alguns projetos de pesquisa, a gente já realizou. E, nesse caso, teria ajudado, né, nessa investigação. E, graças a Deus, a gente não precisou, porque realmente conseguiu, como a Thaís mostrou, a gente conseguiu fechar o diagnóstico com o que estava aí, mas é sempre um recurso a mais importante. Na verdade, esse caso, para mim, ele mostra claramente a dificuldade, né, que você tem de fechar o diagnóstico de POEMS e você não tem como. Muitas pessoas, às vezes, querem que os achados do mielograma, da biópsia de medula, sejam semelhantes ao do mieloma, e não costumam ser, como a Thaís mostrou muito bem. Então, acho que essa ponderação aí talvez seja a mensagem mais importante para nós. Primeiro, a raridade, né, dessa doença, não é muito frequente, e algumas vezes, quando ela se associa a cástoma, é mais complicada ainda. A gente já teve alguns casos, não são muitos, mas a gente, respondendo a você, Laís, a gente pode fazer no privado, sim. Tá bem, professor, obrigada. Queria pedir, então, que a Lara Araripe fizesse um comentário, uma pergunta, uma consideração sobre a apresentação. Oi, professor, bom dia. Tá dando para me ouvir? Me vendo bem, Lara. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpa, eu estava meio aperreada aqui fazendo as coisas do transplante, mas achei muito interessante a apresentação da Taizinha, foi ótima. Realmente é uma doença que a gente não vê com muita frequência, né? Que o diagnóstico é muito difícil, mas achei muito boa a revisão, muito bom para a gente ter em mente o diagnóstico e para a gente, assim, né, prestar atenção que apesar de o tratamento ser um tratamento semelhante ao do mieloma, a apresentação não é sempre igual, né? Tem as suas peculiaridades e a gente ficar atento ao diagnóstico. Muitas vezes é um paciente que é mais arrastado, um diagnóstico mais arrastado, ele vai ter uma apresentação que vai ser mais difícil de diagnosticar mesmo. Então, muitas vezes é um paciente que bola muito, né? Até chegar na gente. É um paciente que já passou por várias especialidades até que a gente consiga dar o diagnóstico dele. Mas, assim, para mim foi muito de aprender mesmo, assim, de rever, né? De uma coisa que a gente já estudei durante a residência, mas que como a gente vê pouco, a gente estuda pouco, assim, revê pouco, então foi bom para revisar. E só agradecer a Thaisinha mesmo pela apresentação, que foi excelente.
Ok, Lara. Uma coisa importante que eu achei que alguém ia comentar é sobre a abordagem de tratamento com rituximab, né, que não houve benefício nenhum, tá? Então, é o tipo da situação que não traz benefício. Então, é preciso ter isso em mente, certo? Então, quando discutir esse tipo de caso, tá? Eu queria, então, que o Guilherme fizesse algum comentário, alguma consideração, Guilherme, por favor. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a Thaís. Excelente aula. Resumiu perfeitamente bem todo, desde a fisiopatologia até o tratamento. Eu queria destacar, sempre quando a gente pegar um paciente assim que envolver picos monoclonais, ter um diagnóstico diferencial ali de mieloma, mas que não está fechando para mieloma, que tem já teve um acometimento neurológico, pensaram em pedir e não respondeu bem, a gente sempre pensar em POMs, né? Uma coisa que me deixou bem feliz em relação ao nosso serviço, pelos dados que a Thaís mostrou, o VCD e o transplante autólogo, VCD e consolidar com o transplante autólogo mostraram resultados excelentes, né? Mostraram bons resultados e é um tratamento que tem disponibilidade no nosso serviço. Então, eu fico feliz que pacientes que a gente consiga, que a gente faz o diagnóstico de POMs, vão ser tratados excelentemente bem, né? É importante isso. O Paulo pediu a palavra. Obrigado, Guilherme. Por favor, Paulo. Só parabenizar a Thaís mesmo, assim, eu acho que é um caso muito emblemático. Eu acho que talvez eu tenha atendido a primeira vez, ou eu já acompanhei por muito tempo, e a gente sempre ficou muito na angústia de não fechar, né? Acho que talvez o fato de se prender muito àquela plasmocitose que a gente não encontrava, mas assim, já tinha evidência mesmo de algum componente monoclonal que foi expresso pela cadeia leve aí, né? Acho que era IgA lambda, na verdade. Mas eu fiquei muito feliz, assim, primeiro em ver que existe a resposta neurológica, ele realmente está agora andando de cadeira de rodas, então, assim, a gente espera que ele melhore. Mas eu queria saber do senhor, professor, porque, assim, no artigo, né, a gente sabe também que você pode fazer direto o transplante autólogo, condicionar como eu falando, e aí já engatar mesmo sem um tratamento prévio. Claro que no SUS isso é uma coisa que não é factível, porque a gente tem uma fila, a gente tem um série de processos. Mas no particular, assim, é claro que é uma doença rara, né? A tendência é fazer dessa forma. Eu acho que a gente teve uma paciente que transplantou por POMs no início desse ano, mas eu não sei se, assim, no particular, a rotina é essa, fazer melfalando e já ir para o transplante sem fazer uma quimioterapia antes? Bom, excelente pergunta, Paulo. Excelente consideração, principalmente com relação à dificuldade diagnóstica. Eu acho que isso a gente tem que ressaltar, não foi fácil dar esse diagnóstico para nós, né? Então, isso exige uma discussão importante. Essa questão aí da plasmocitose da medula, que a gente já comentou. Há um racional, na minha percepção, do ponto de vista de se você que pode aplicar de alguma maneira para a maioria das doenças, né? Então, se você controla melhor essa doença, a tendência é que esse indivíduo vá para um transplante autólogo, que é um transplante diferente de um transplante alogênico, por exemplo. Se ele vai com a doença mais controlada, até o racional, por exemplo, para mieloma, se eu tenho um doente que vai em remissão completa estrita, o mesmo em VGPR, em resposta parcial muito boa, ele tende a ter uma melhor resposta ao transplante. Então, eu, pessoalmente, tentaria, numa condição como a desse paciente, que estava com neuropatia importante, com dificuldade de deambular, a minha tendência é tentar fazer alguma medicação, algum esquema baseado em alquilante, tá? Inibidor de proteossoma, como a gente propôs, e depois ir para o transplante. A minha tendência, eu não levaria upfront, a não ser que fosse uma condição totalmente distinta, como, por exemplo, um doente com
uma carga tumoral muito pequena, tá? E aí, nesse caso, talvez ele pudesse ir diretamente para o transplante e fosse uma coisa até mais eficiente. Não existe, Paulo, uma casuística muito grande com esses doentes. Você veja, a Clínica Maio publica 70, 90 casos, né? Os trabalhos têm 20, tem 30 casos, então, quer dizer, é um número muito pequeno. Nós, não, nesses mais de 15 anos de transplante, nós não temos 10 casos de POEMs transplantados por nós. Tá? Então, o meu racional me leva a pensar dessa forma. Tá? Então, essa seria mais ou menos a minha percepção. Eu queria, então, que a Mariana fizesse um comentário, Mariana, sobre a aula, alguma pergunta, o que você achou. Por favor. Oi. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Thaís pela excelente aula. Uma ótima revisão sobre patologia, né, os principais tratamentos e aí como é que a gente dá o diagnóstico dessa doença, que nem sempre é tão fácil de diagnosticar. Eu tenho uma pergunta, doutor. Apesar do senhor ter falado que são poucos casos, né, de Castleman associado com POEMs, ainda assim eles aparecem, né? Nesse caso, como nós abordaríamos o tratamento? Né? Nós iríamos mais para tratar o POEMs em si, ou consideraríamos algumas estratégias para tratamento de Castleman unicêntrico, multicêntrico, né? Anti-L6, ou até mesmo, como não tem resposta o anti-CD20, como é que o senhor abordaria nesse caso? Mariana, eu abordaria da forma como a gente abordou. Na verdade, a opção de você usar lenalidomida e Dexa também é uma alternativa que para nós não dispomos, né? Eu evitaria usar talidomida, até pelo que já foi exposto aí pela Thaís, né? Com receio de... A talidomida sem neuropatia, ela já causa neuropatia, né? Imagine você fazer no indivíduo com neuropatia. Então, eu fico muito angustiado de somar toxicidade, entende? Então, fica esse cuidado. Eu acho que a abordagem que a gente, como acho que foi o Guilherme que comentou, a abordagem que a gente propôs agora, se ele tiver uma resposta, mesmo que parcial, né, a gente vai conseguir, se Deus quiser, levar esse doente para o transplante autólogo, que é o que nós temos disponível, né? E aí, com todas as limitações de uma fila de transplante, né? E que a gente sabe que existe, né? Nós temos uma média de 160 pessoas esperando transplante de medula óssea em Fortaleza, né? Temos alguns doentes que vêm de fora da nossa cidade, mas a sua maioria são pacientes do Ceará. Então, nós temos esse fator limitante, mas a gente tem tentado trabalhar e tem tentado transplantar o máximo que a gente pode e certamente o racional, para ele, dentro da estrutura nossa, seria um bom racional. Então, eu iria pelo que está proposto mesmo, Mariana. Tá? Eu tentaria ir por esse caminho. Né? É interessante, é só um comentário mesmo. Eu também esperei que alguém fizesse esse comentário. O bevacizumab, que é o anti-VEGF, Laís, ele não é uma droga eficiente, né? Isoladamente. Porque se é tão importante a expressão, é engraçado como, na verdade, é uma doença de patogênese múltipla, né? Ela não é uma coisa isoladamente, né? Então, a gente esperava que o bevacizumab fosse, do ponto de vista até assim, de terapia-alvo, né, fosse uma coisa mais eficiente, mas que não é, né? Então, acho que fica essa observação. Então, eu queria muito agradecer a Thaís e se ninguém tiver mais nenhuma consideração, não sei se alguém, Ana Angélica, queria falar alguma coisa, doutora Ana Angélica, fazer algum comentário. Acho que não, está no mudo. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu passaria então a Ana Angélica. Bom dia, Fernando. Bom dia, bom dia. Bom dia. Parabenizar pelo pouco. Eu percebi que foi uma aula excelente, mas eu só consegui entrar no final. Já agora mesmo, acho que nos últimos 10 minutos.
que eu consegui entrar. Mas deu para perceber, principalmente nos comentários, que foi uma apresentação excelente. E é um assunto geralmente importante, porque, como um dos meninos aí comentou, as coisas raras, as doenças são raras, mas os pacientes não são raros, né? De vez em quando a gente está encontrando. Então, é importante que você tenha isso em mente. Perfeito. Só a título de orientação, quem não pôde assistir presencial, pode depois ver, isso fica no nosso... Nós temos um canal no YouTube da hematologia e da Universidade Federal do Ceará e está disponível. Nós temos aproximadamente 40 aulas já disponíveis e vocês podem rever essa apresentação. Então, queria passar a palavra para a Thaís, para parabenizá-la e para ela finalizar. Obrigada, professor. Eu queria só destacar o quanto esse caso eu acho que foi importante ser trazido hoje, porque realmente ele tem alterações, não tem as alterações tão clássicas, já não é fácil de diagnosticar e ele tem algumas coisas que chamavam a atenção, né? A lesão esclerótica não era tão típica, tinha o aumento das cadeias leves, mas a relação normal, não tinha o pico monoclonal, mas tinha a imunofixação, justamente tudo como ele descreveu no artigo. Então, eu acho que é importante a gente levar em consideração isso, né? Que as manifestações elas podem ser muito diversas, por isso que o diagnóstico acaba sendo tão complexo. Mas agradecer a todos e um bom final de semana. Obrigado, Thaís. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.